Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família também. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 172. Oração e cooperação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Procuramos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores. Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a aprovação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano, ou seja, a luta do cotidiano, pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão para aqueles dos nossos entes queridos ainda seguros na própria formação espiritual. Compreendamos que, se na extinção de nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão de grandes infortúnios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos, somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude, em qualquer adversidade, será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Lição número 172. Oração e cooperação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe na noite de hoje e que possamos refletir sobre essa lição, no que ela traz, no espírito da letra, como já dizia o André Luiz Ruiz. Ou seja, a gente enxergar o que está atrás da leitura. O que a leitura traz para a gente. De começo, no próprio versículo, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, cerrada a porta ou a porta fechada, orai a vosso Pai em secreto, ou seja, só você e ele. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. E aqui tem um segredinho, na minha opinião. O que se passa em secreto não é dentro do quarto, não. É no seu coração. Por isso que ele fala em oração e cooperação.
E a gente lembra também de uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 8, que fala assim: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, faça as orações e você será atendido. É o que está falando aqui. Só que Emmanuel traz para a gente uma outra reflexão, à luz do Espiritismo. Queridos irmãos, o próprio título, na minha opinião, e segundo as instruções de Emmanuel, traz uma correlação entre a oração e a cooperação. Ou seja, se quero a cooperação de Deus, estou fazendo o mesmo ao próximo quando ele me solicita? Essa é a cooperação que está falando aqui. Você pede, mas será que você está em condição de receber? É fácil pedir, não é? Fazemos nossas orações para que Deus alivie nossas provações e nossas dores. Se não a recebemos, reclamamos por não ser atendidos, ou pela demora, ou em outras ocasiões, julgamos que nossas provas estão cada vez maiores. Que Deus não me ouve, que sou um coitadinho. E o pior, diante de um mar de sofrimentos alheios, julgamos ser o nosso problema maior que todos. Se isso que está escrito aqui não é pertinente a cada um de nós, então vocês me desculpem, está falando. Quantas vezes nós já falamos que nós somos, que o nosso problema é maior do que o vizinho, do que a pessoa que está do nosso lado? Isso é muito comum quando a gente entra numa sala de fisioterapia, né? Cada um reclamando do problema dele ser pior do que o outro. Mas acontece que cada um tem aquilo que merece, aquilo que busca, aquilo que plantou. Reclamamos de tudo sem olhar do nosso lado, seja onde quer que estejamos, dentro da nossa própria família, no trabalho, na nossa igreja. Ou seja, sofro e Deus não atende às minhas súplicas. Eu rezo, eu bato a porta e nada de alívio. Mas aí vem uma pergunta que Emmanuel faz quando ele coloca essa palavra cooperação. O que eu tenho feito para o próximo? O que eu tenho feito ao invés de reclamar? O que eu tenho feito com toda a verdade que hoje eu conheço e que foi tão sintetizada, tão bem resumida por Pai Tomé, quando ele falava: a dor é o buril que lapida a alma. Pensem, se para aquele que conhece a verdade e os ensinamentos do Evangelho é para nós, já é difícil, aí a gente imagina para quem não conhece a verdade. Ou seja, é a estas pessoas que Emmanuel nos conclama a ser o quê? Humildes, pacientes, tolerantes e cooperadores. A cada um de nós cabe, dentro da concepção de cada um, uma escolha: esquecer de si mesmo e buscar a prática da caridade ou da cooperação. Ou seja, parar de reclamar dos nossos problemas, acatar a vontade de Deus, ver o sofrimento como uma oportunidade e que a nossa oração só será atendida se nós fizermos o quê? Por merecer. E não adianta fazer esperando receber. É fazer sem esperar. Falamos de conhecer a verdade, mas que verdade que é esta? A verdade, meus irmãos, é que recebemos
aquilo que merecemos, segundo nossas obras, e o atendimento a nossas orações é uma condição sine qua non, ou seja, depende desta equação e desta escolha. Se queremos ser atendidos em nossos pedidos de oração, ou batemos a porta, o que é a condição que Emmanuel traz de forma sublimada na palavra cooperação? É que devemos fazer por merecer, na prática do amor e da caridade, com aqueles que estão em condições piores do que a nossa. Essa é a condição para você receber. Se você apenas ora, mas não faz nada para que o seu problema seja resolvido, muitas vezes por uma mudança de comportamento seu, ou por compreender que aquilo é necessário ao seu burilamento, ou se você vê nesse problema uma oportunidade de melhoria sua e do próximo. Se passamos por tribulações, lembremos que o Cristo não coloca uma cruz maior que possamos carregar. Se estamos passando por problemas e pedimos em oração o alívio, é justo que demos algo em troca, por meio do amparo aos nossos irmãos. Porém, a oração e a cooperação, ou traduzindo, a caridade, deve ser algo espontâneo e sem esperar nada em troca. Logo, o que uma mão faz, a outra não veja. Ou que pensemos que isso seja a moeda de troca para que nossas orações sejam atendidas. Ou seja, eu vou fazer algo de bom e vou receber algo de volta. É inerente. Quando a gente faz algo para uma pessoa, gente, vocês podem ter certeza, o maior beneficiado somos nós mesmos. Mas se você publica isso a quatro cantos, você já recebeu a sua recompensa. Mais uma vez, lembremos que é nas adversidades que damos o testemunho de nossa fé e resignação. A palavra resignação aqui é aceitar a vontade de Deus. E na cooperação, sem esperar algo em troca, é assim que teremos atenuado nossos sofrimentos. Sofrimentos estes que a doutrina nos ensina ser necessário para atenuar nossas falhas passadas. E, em muitos casos, o efeito é a consequência daquilo o que acontece conosco hoje. Gente, é muito profundo isso, não é? Você orar, mas se não recebe, entender que não é porque Deus não gosta de você, Deus não está atendendo as suas preces, é porque você não está fazendo aquilo que ele pediu. Tem uma passagem no Evangelho que fala é uma parábola que Cristo conta, que um rei chamou algumas pessoas que o deviam e ele perdoou uma pessoa, eu não me lembro a passagem completa. Essa pessoa saiu na rua e ao encontrar uma pessoa que o devia, não fez o que o rei fez com ele. Então o rei ficou sabendo e mandou jogar no calabouço. Traduzindo, é isso aqui. O rei aqui é Jesus. Se ele nos perdoa, se ele nos liberta do nosso sofrimento, é nosso dever fazer o quê? O mesmo pelo outro. E aí, complementando esse raciocínio que Emmanuel colocou para nós aqui como uma condição sine qua non, para que recebamos o auxílio divino através das nossas preces, a nossa cooperação, olha o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, o bem e o mal sofrer.
A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. E aí, completando esse raciocínio aqui, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo é leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 10, versículos de 28 a 30. Aí vem a explicação, segundo o Espiritismo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou a esperança, perdão, gente, dessa vida, ou que duvida, simplesmente as aflições se abatem com seu peso. É o caso nosso? Não, nós já sabemos que o sofrimento aqui é passageiro, e se as preces não são movidas, é porque o que temos que passar é nosso, é necessário. E olha o que ele está falando aqui. Se isso é difícil para nós, imagina para quem não conhece exatamente o que foi falado por Emmanuel. E nenhuma esperança vem suavizar a amargura, aqueles que não conhecem a verdade. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência. Olha o que está falando aqui. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O jugo é leve, ou seja, a justiça dele é leve, o julgamento dele é leve, mas para aquele que cumpriu a palavra, aquele que exerceu os seus ensinamentos, aquele que cooperou, aquele que cooperou, bateu a porta foi abrir, foi aberta. Aquele que cooperou, sofreu, mas sofreu o quê? Sabendo que o porvir, a vida futura seria melhor, porque ele conheceu a verdade. E no capítulo de João, né, fala: conheceis a verdade vos libertará. Bom, meus irmãos, apoiado no versículo Mateus 6,6, Emmanuel nos chama a uma reflexão muito maior do que orar. E por que oramos? E por que não recebemos? Ou se quisermos que nossas orações sejam atendidas e quisermos que a justiça de Deus se faça para cada um de nós leve, serena, não tem outro caminho.
a não ser o quê? A cooperação. E a cooperação aqui, dentro do Evangelho, em outras palavras, é o quê? É aceitar com resignação aquilo que Deus nos dá. Ninguém quer sofrer. E Deus também não quer o sofrimento de ninguém. Porém, a lei de reação e reação, ela é o quê? Ela é justa. Então, antes de nós nos pegarmos criticando a vontade de Deus em não atender às nossas orações, ou mesmo o porquê das aflições de nossas vidas, lembremos, lembremos que ninguém nesse mundo não recebe aquilo que merece. Porque essa é a justiça divina. Se eu quero receber a benevolência de Deus, a condição sine qua non, a condição para que isso aconteça é que eu seja o quê? Benevolente. Com quem? Com todos que estão em minha volta. Que eu veja todo o sofrimento que hoje é imputado à minha pessoa, ou às pessoas a quem eu amo, não como um castigo, não como uma punição, mas como uma oportunidade para que eu aprenda com isto a ser o quê? A ser como o próprio Cristo, a carregar a espinho, a coroa de espinho, a aceitar a cruz, a não desistir dela, porque no meio do caminho vai aparecer um sirineu, que vai pegar essa cruz, vai te ajudar a carregá-la. Mas para isso é preciso ter o quê? Coragem, é preciso ter fé, é preciso ter força, é preciso orar com vontade, é preciso, antes de orar, né, ir lá, como ele fala, perdoar o outro. Essas são as condições que a gente tem que avaliar. É fácil? Não é fácil não, gente. Mas é um exercício permanente, constante em nossas vidas. É um exercício contínuo que já de milhares e milhares e milhares de anos. E se estamos aqui hoje, é porque ainda precisamos praticá-lo. Então, o caminho é esse, né? Orar, mas cooperar. Sofrer e acatar a vontade de Deus. E saber que depois, como diz a oração, desse desterro, receberemos a graça do Pai que está nos céus. Hoje, na oração que nós vamos fazer hoje, a Karine Oliveira pediu para a gente interceder pela saúde do tio dela, o seu José Anacleto Florencio. Então, aí, durante a oração, vamos destinar as nossas vibrações para a melhora do seu José. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus e vamos pedir a Ele, nesse momento, que visite todos os hospitais, todas as maternidades, todos os asilos, em qualquer lugar que nesse momento haja alguém sofrendo por problema de saúde, inclusive o seu José. Que o Senhor possa enviar quem possa, quem pode ajudar, que os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde recebam a luz, o amor e a proteção do nosso Pai Celestial, para que também possam ter condições de exercer essa abençoada tarefa com amor e dignidade. Que a falange de Pai Tomé sobre as bênçãos de cada um que aqui está reunido emane forças, pensamentos positivos para todas essas pessoas que se encontram nessa condição. Emane também forças para que todos os nossos médios da casa, para as nossas crianças que estão lá no asilo, para que tenhamos fé ao fazermos os nossos pedidos ao Mestre amado Jesus e que tenhamos mais fé ainda
para modificar em nós aquilo que não nos permite receber essas graças. Que nessa noite de hoje possa entrar em cada casa a luz do Pai Eterno Todo-Poderoso, afastar tudo aquilo que não é de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as desavenças, todas as mazelas, tudo aquilo que nos afasta do caminho retilíneo que o Mestre Jesus nos pediu. Que nos dê força, que nos dê coragem para caminhar. Se nós cairmos, que tem aí uma pessoa, mesmo que a gente não acredite, estendendo a mão para a gente, para não nos deixar praguejar, reclamar, duvidar, até mesmo da vontade de nosso Mestre amado Jesus. Cristo nos ensinou e nos pediu para amar ao próximo. Essa é uma condição que ele nos disse ser essencial para que possamos também receber dos outros o amor. Então, meus irmãos, na noite de hoje, que a gente tente pelo menos um pouquinho a sermos mais gentis uns com os outros, a olhar a fome que campeia, avassaladora em muitas famílias, a quantidade de pessoas que andam nesse momento agora sem teto nas ruas. Que não julguemos ninguém, que só o Cristo pode fazer, e que nos dê a paciência para aturar até mesmo as nossas deficiências e saber que com amor, com fé e com trabalho nós iremos superá-las. Que nós possamos, na noite de hoje, sermos dignos e merecedores das bênçãos de nossa falange, das bênçãos de Pai Tomé. Que podemos ser dignos, Mestre Jesus, de sua proteção em nossa casa, em nosso lar, que nossa água seja fluidizada, seja abençoada, se transforme em um bálsamo para todas as doenças. Senhor, entregamos em tuas mãos os nossos problemas, e se formos merecedores, que seja nos dado o alívio. E nos ensina, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor fez tão bem, amar sem distinção e sem julgamento. Vamos rezar a oração que o nosso Mestre amado Jesus nos ensinou, refletir em suas palavras, porque elas sintetizam aquilo que queremos para nós, que devemos querer para os outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois só vós é o reino, é o poder e a glória. Que a paz do nosso Deus esteja com todos. Muito obrigado.